certeza que muitas vidas, Senhor, serão alcançadas, ó Pai querido, por esse estudo. Meu Deus, que as nossas vidas, elas continuem, Senhor, sendo abençoadas. A minha vida, a vida de cada um dos teus servos, abençoados pela tua palavra. E que nós possamos a cada dia, Senhor, crescer no conhecimento da tua palavra. E Deus, e que nós possamos, meu Senhor, colocar em prática, para assim, Senhor, te servir melhor. Pai, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa chuva maravilhosa que Deus mandou. Quem está glorificando a Deus aí pela chuva? Amém. Graças a Deus, né? Que vem da parte de Deus, é bênção para a nossa vida. Então, veio aí para trazer um refrigério, né? Veja, nós, dando continuidade aqui ao nosso projeto de estudo da Palavra de Deus, havíamos abordado na terça-feira passada o Antigo Testamento, falamos acerca da imagem de Deus, ok? Então vimos aí como os atributos comunicáveis de Deus, eles nos fazem, de fato, sermos restituídos, sermos restaurados à imagem que Deus criou, que somos nós. Então, quando nós estamos andando em espírito, como Paulo nos aconselha, andeis em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então, quando estamos andando em espírito, nós estamos refletindo novamente a imagem de Deus em nós, por meio da santificação, por meio da consagração e da glorificação do nome de Cristo, através da nossa vida santificada, entregue no altar. E agora voltamos ao Novo Testamento, estamos abordando aqui acerca do livro de Mateus. Já falamos acerca da genealogia, falamos acerca de José e Maria, que foram chamados para essa grande missão. E vamos falar agora para fechar o capítulo 1 de Mateus, e como já havia falado no começo do nosso projeto, eu não tenho pressa, porque nós temos que ter a palavra de Deus, não somente para nós fazermos uma leitura rasa, mas para nós examinarmos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos examinando as Escrituras, para que o Espírito Santo de Deus ele possa comunicar à sua vida este maravilhoso tesouro, né, este maravilhoso poder, essa estruturação que vem a partir do conhecimento da palavra de Deus. Então nós estamos aqui cavando na rocha, tá ok? Então quem cava na rocha não pode ter pressa. Se você cava na areia, rapidinho você faz, né? Você afasta a areia um pouquinho ali, joga a estrutura em cima da areia mesmo e rapidinho você termina. Só que quando vem a tempestade você não aguenta. Então quando você cava na rocha tem suor, tem sofrimento, demora, mas quando fica pronta a estrutura está firme na rocha, aguenta a tempestade, aguenta a chuva, aguenta vendaval, aguenta diversos tipos de tribulações e permanece no mesmo lugar, porque cavou, colocou a sua estrutura na rocha. É isso que nós estamos fazendo aqui. Veja, o capítulo de referência que nós estamos estudando nessa noite é o capítulo 1 de Mateus, o versículo 25. Nós vamos falar acerca do santo nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, quando ele veio até nós, ele encarnou, o seu corpo foi obra de Deus. A concepção de Maria foi por obra do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus quem gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria, ok? E aí o Jesus, o Logos divino, pré-encarnado, aquele que é eterno, aquele que sempre existiu, aquele que criou todas as coisas e sem ele nada que foi feito se fez, foi ele que, entrando nesse corpo, aquilo que a gente explicou também nas aulas passadas, aquilo que em teologia é chamado de união hipostática, 100% Deus e 100% homem, ou seja, plenamente Deus, na verdade, que é um termo melhor, plenamente Deus e plenamente homem unidos numa só pessoa, constituindo um ser. Jesus Cristo não é bipolar, ele é um ser apenas, só que um ser plenamente Deus e plenamente homem, inexplicável. Só Jesus tem essa natureza. Jesus é chamado unigênito de Deus, aquele que é o único desta natureza, desta geração. Tanto é que ele tem o poder, por ser Deus, de perdoar pecados. Tanto é que ele tem o poder, por ser Deus, de entregar sua própria vida e tomá-la de volta. Mas também como homem, ele pode servir a Deus e ser fiel e caminhar pelos mesmos caminhos que a gente traçou, com todas as dificuldades, com todas as tentações, mas não cedendo a nenhuma, porque ele é santo.
Ele não foi atingido pelo pecado. Então nós vimos todas essas características, e não seria diferente em relação ao santo nome de Jesus Cristo. Porque da mesma maneira como o Espírito Santo de Deus, ao longo de toda a escritura do Antigo Testamento, ele inspirou os profetas para anunciar que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente, como é dito lá em Gênesis, da boca do próprio Deus Pai, dialogando ali com Adão e Eva, logo após a queda, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça. Então nós temos aí Deus com a promessa que está encabeçando todo o texto da Escritura, que dá início, que abre toda a Escritura, a promessa da vinda do Messias. E nós temos ao longo da Escritura diversas promessas que apontam sempre para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando chegamos no Novo Testamento, nós temos o cumprimento das promessas. Então foi prometida a sua vinda. O seu corpo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo de Deus. E não seria diferente em relação ao seu nome. O nome do Senhor Jesus foi uma revelação da parte de Deus e não poderia ter sido dado outro nome, porque foi o próprio Deus quem impulsionou Maria, quem orientou, quem ordenou a Maria que deste este nome a ele. Ele será chamado Jesus. Então nós temos que compreender qual é a grandeza do nome de Jesus. A igreja que perde a dimensão do poder do nome de Jesus Cristo é a igreja que está perdendo exatamente a ferramenta espiritual mais poderosa que existe na face da terra. É uma igreja que está começando a apelar para rituais, que está substituindo o poder de Deus por certos rituais, certas práticas que são estranhas à palavra de Deus, são estranhas ao Evangelho. É quando você vê, muitas das vezes, a igreja lançando mão de fotografias das pessoas, para que as pessoas tragam a fotografia e aqui coloca em cima do altar e mostrando essa fotografia como dizendo para Deus: é sobre esta pessoa aqui que eu quero que o Senhor lance a sua bênção, que o Senhor alcance. Diga para mim, será que você não serve a um Deus que é onisciente e que sabe de todas as coisas? E que conhece antes mesmo de você ter pensado em vir na igreja, Ele já sabia que você estaria aqui nesta noite? E Ele já sabia qual é a palavra que o seu coração necessita? Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Eu sirvo a um Deus que é presciente, eu sirvo a um Deus que é onisciente, eu sirvo a um Deus que antes do pensamento surgir na tua mente, Ele já sabia o que você ia pensar. Então um Deus desse não precisa que você traga foto para ele ver. Ele não precisa que você traga fronha, onde a pessoa reclina a cabeça para ser orado sobre a fronha, e a fronha ficar como que detendo um poder mágico, que quando a pessoa colocar a cabeça, aquele poder vai atingir a pessoa. Esse não é o Deus que eu sirvo, esse não é o Deus que você serve. Esse é um Deus estranho, é um Deus que está presente neste século, é um Deus que tem invadido muitas igrejas que abandonaram a palavra de Deus, é um Deus que tem se camuflado como o Deus verdadeiro para enganar aqueles que não têm estrutura, para enganar aqueles que não têm escritura sagrada, para enganar aqueles que não têm se dedicado a aprender da parte de Cristo. Quando nós aprendemos o que é a palavra de Deus, nós entendemos o que é o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que só o pronunciar do nome de Jesus vai causar situações que vão alterar a história, vão causar situações que vão alterar a tua vida, vão causar situações que vão alterar o curso da maneira como as coisas estão acontecendo. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo é o único nome por meio do qual nós devemos ser salvos. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo tem todo o poder no céu, na terra e até no inferno. Porque o nome do Senhor Jesus Cristo é um nome que tem poder. Então, se nós não tivermos consciência do poder que existe, que tem, que há e que permanece, que continua no nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos acabar blasfemando, desrespeitando. Nós não vamos estar sendo abençoados e usando o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo e que está disponível para a sua igreja. Então o diabo, muitas das vezes, ele não consegue atacar a igreja de frente, ele não consegue deter a igreja, ele não consegue impedir a obra da igreja, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que o diabo faz? Já que ele não consegue deter a ação da igreja, ele tenta entrar na igreja sorrateiramente por meio de heresias. Ele tenta entrar no meio da igreja por meio de enganos. E ele tenta fazer com que a igreja perca a autoridade espiritual que foi dada.
nós temos que restaurar a autoridade espiritual do nome do Senhor Jesus Cristo, para que quando você, consciente do poder que há no nome de Jesus, quando você fizer uma oração e fechar a sua oração dizendo, em nome do Senhor Jesus, você tenha toda a fé de que aquela oração passou o teto, passou o céu, passou o espaço sideral, chegou diante do trono de Deus, e Deus vai atender conforme a sua vontade, conforme o seu tempo, conforme a sua soberania. Mas isso é quando você tem a fé sobrenatural e crê no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que acreditar, a igreja tem que crer, e a igreja tem que usar de uma forma que Deus venha a ser glorificado, utilizar o poder que há no nome de Jesus. E é isso que nós estamos objetivando aqui nesta noite. Mas antes de falarmos acerca da revelação do nome do Senhor Jesus no Novo Testamento, eu quero voltar com você um pouquinho só no Antigo Testamento, para que a gente dê só uma olhada breve, que a gente vai estudar isso aqui especificamente depois, mas eu quero só dar uma olhada breve sobre como Jesus Cristo foi chamado antes da sua encarnação. Quando Jesus Cristo, que ele está presente desde a eternidade, ele nunca esteve ausente, ele sempre esteve presente, só que ele ainda não havia encarnado. Então ele manifestava-se em algo que a teologia chama de teofania. O que é teofania? Teo é Deus. Esse fania do final é manifestação. Então, manifestação de Deus. Jesus Cristo se manifestava, agora de formas diferenciadas. Ele se manifestava principalmente na figura do anjo do Senhor. E é interessante que o anjo do Senhor, que se manifesta desde Gênesis, e que se manifestou em alguns pontos do Antigo Testamento, no Novo Testamento o anjo do Senhor não se manifesta mais. Porque agora nós temos uma figura muito maior, uma figura muito mais presente, uma figura muito mais importante do que a figura do anjo do Senhor. Nós temos a figura do Jesus de Nazaré. O anjo do Senhor do Antigo Testamento, que era o Jesus pré-encarnado, que se manifestava, que estava presente, que estava conduzindo a história, que estava intervindo nos momentos mais importantes e que estava mostrando seu poder e sua autoridade, ele agora veio até nós, ele encarnou, como foi explicado já aqui, já dei uma aula, já falei sobre a kenosis, sobre o esvaziamento da glória e não da deidade. Quando Jesus tira o seu manto régio, ele pega o seu cetro, coloca lá, tira a sua coroa e ele desce até nós. Ele se humilha, porque descer da sua glória, da glória inacessível, como Tiago diz, que Deus habita na luz inacessível. Nós não podemos nem olhar para a luz na qual Jesus Cristo habita, na qual ele estava e na qual ele está na atualidade. Nós não podemos nem olhar para esta glória, porque até um resquício de pecado que está na nossa vida poderia fazer com que nós fôssemos consumidos diante desta glória. Esta é a glória na qual Jesus está. Esta é a glória na qual Deus está. Essa é a glória que Deus dá a você, um milésimo, um fragmento dela, quando você está em sintonia espiritual com o trono da graça. Você está em plena sintonia com Deus. Quando você vem para a igreja, não para assistir culto, você vem para a igreja para entregar um sacrifício de louvor. Quando você vem para a igreja para entregar um sacrifício espiritual. Quando você vem para a igreja para entregar um culto racional, um culto integral, você se derrama na presença de Deus, e você confessa seus pecados na presença de Deus, e você clama pela misericórdia de Deus, e você clama pela presença maravilhosa de Deus, como Moisés viu na sarça ardente. Quando Deus se manifestou, era uma teofania também de Deus, e Moisés vendo aquela sarça que ardia, mas não se consumia. Assim é o fogo que vem da parte de Deus, ele arde. Sem te consumir, você não será destruído pelo fogo de Deus, mas ele vai consumir, ele vai eliminar todo o pecado, e ele vai fazer com que você sinta a presença maravilhosa do noivo amado. Você sinta a presença maravilhosa de Deus, você seja renovado pela presença poderosa de Deus na tua vida. Aí vale a pena você ter, mesmo com essa chuva, enfrentado o trânsito, enfrentado chuva, enfrentar a dificuldade, mesmo cansado, né, mesmo fadigado, mas você dizer, eu vou, porque eu quero sentir a presença maravilhosa de Deus. Aleluia. Eu quero tocar na orla do manto de Jesus e sentir a sua presença maravilhosa, e sentir a virtude, como Jesus diz, de mim saiu virtude, e atingindo aquela mulher leprosa, tornou ela purificada.
E atingindo a tua vida, Ele transforma a tua vida, Ele muda a tua vida, Ele renova as tuas forças, Ele renova a tua alegria, Ele renova você na caminhada espiritual, e você tem força para continuar andando na presença de Deus, mesmo nesse mundo de tanta tribulação. Então é esta glória na qual Jesus está, na glória inacessível. Ele desce dessa glória inacessível, Ele entra num corpo humano, que mesmo que era santo, era um corpo sem pecado, era o segundo Adão. Era na mesma forma como que Adão foi criado lá no Éden. Foi o corpo que foi gerado no ventre de Maria para que Jesus habitasse nele, um corpo totalmente sem pecado. Jesus, ele não era alérgico ao pecado. Como nós, infelizmente, já nascemos alérgicos ao pecado. Já nascemos pecaminosos. O pecado já nos atinge, como Davi mesmo declarou: em pecado me gerou minha mãe. Então, desde o ventre, você já está atingido pelo pecado. Você, durante o tempo, não tem consciência dele, mas você já é um pecador. Então, você é alérgico ao pecado. Se você tocar, se você provar, se você estiver exposto a ele, por isso que a Bíblia diz, veja, a Bíblia não diz para você enfrentar o pecado. A Bíblia diz para você resistir ao mal. E a Bíblia diz para você fugir da aparência do mal. Você não deve enfrentar o pecado de uma forma irresponsável, se expor a uma situação na qual você sabe que é tentação e que pode te levar à queda, porque você estaria brincando com a sua vida espiritual. Você tem que fugir da aparência do mal. Por quê? Por causa do pecado que já habita nos seus membros, como Paulo fala: mesmo que na minha mente eu sigo a Cristo, nos meus membros habita outra lei. Essa é a lei do pecado. E você tem que respeitar a sua natureza defeituosa, e você não pode se expor a essas situações. Então veja, Cristo não tinha esse problema, porque Ele é plenamente santo, Ele é totalmente santo, Ele não tem qualquer resquício de pecado na sua vida, no seu corpo. Tanto é que Cristo podia tocar em leprosos e não ficar leproso. Tanto é que Cristo podia tocar em qualquer tipo de enfermo. Tanto é que a pessoa podia tentar Cristo da maneira como quisesse, não ia obter resultado, porque Ele não é alérgico ao pecado, Ele é santo. E a santidade de Cristo recebeu em si mesmo o nosso pecado. Ele carregou o nosso pecado sobre Ele. E aí, carregando o nosso pecado sobre Ele, Ele nos transferiu a nós a sua justiça. A justiça que Cristo conquistou está sobre nós. Por isso, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é maravilhoso, isso é a maior conquista que você possa ter na sua vida. É ter os teus pecados perdoados, teu nome escrito no livro da vida e a presença de Deus constante sobre você, porque Ele disse: estarei com você até a consumação dos séculos. Você agora é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está com você. Ele vai aonde você for. Ele vê todas as suas situações, Ele atende às suas necessidades, Ele alegra você, Ele renova você, Ele fortalece você. E Ele guia você, porque a lei do Espírito é aquela que nos previne contra o pecado. Andeis conforme o Espírito e não cumprireis a vontade da carne, como já falei aqui. Mas veja, esse mesmo Cristo que habitava na luz inacessível e desceu até nós, antes de encarnar, Ele foi chamado por alguns outros nomes, que eram já nomes extraordinários, mas que não se compara ao nome que lhe foi dado por revelação, que lhe foi dado por ordem de Deus, e que nós estaremos analisando aqui no Novo Testamento. Volta comigo um pouquinho lá em Isaías, capítulo 9. Lá em Isaías, capítulo 9, Isaías 9, versículo 6, para você ver por quais títulos o Senhor Jesus Cristo era chamado antes de encarnar. Veja só. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu. Claro que o profeta aqui, ele está nos trazendo uma revelação, o profeta Isaías, o profeta messiânico. Então ele está traçando um quadro da situação na qual Cristo nascendo, ele é o sinal da presença de Deus entre nós. Ele é o sinal do cumprimento das promessas de Deus. Ele é o sinal de que Deus está intervindo na história humana. Ele é o sinal de que Deus está abrindo uma grande porta de salvação para toda a humanidade. Então, Isaías está no seu tempo, na sua época, refletindo uma situação do futuro, uma situação que virá. Então veja o que ele diz aqui, ó. Um menino nos nasceu, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros.
principado, o governo. O governo, a autoridade, o poder. Você entendeu que o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, como Ele mesmo declarou? Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Você tem que descansar no Senhor Jesus, como Pedro diz, lançando sobre Ele todas as vossas aflições, porque Ele tem cuidado de vós. Se Jesus permitir que eu alcance a vitória, alcance a cura sobre uma enfermidade, alcance a solução de um problema pelo qual estou clamando, que seja para a glória de Deus. Mas se Jesus não permitir, se Jesus permitir que eu venha a perecer, que seja para a glória de Deus. Que se Jesus permitir que amanhã minha vida seja tomada e eu parta para a glória, que seja tudo para a glória de Deus. Como Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque o que importa a Ele é estar diante da presença de Cristo Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida e ter acesso às mansões celestiais pelo sacrifício, pelo vivo e novo caminho que é Cristo, como Ele disse. Então Ele tem o governo, Ele tem a autoridade, Ele tem o principado. É Ele que governa, é Ele que manda. Tudo tem que acontecer debaixo da autorização dEle. O Senhor Jesus Cristo tem sobre os seus ombros o governo, o principado, a autoridade. Ok? É esse o Jesus que você serve. É diferente daquele Jesus que o pessoal carrega numa corrente e que está crucificado. É diferente daquele Jesus que o pessoal canta no Natal, tadinho do menino Jesus. É diferente daquele Jesus que você vê por aí, que simplesmente é uma frase no Facebook. Que Jesus é um cara legal, Jesus é meu amigo, Jesus me entende, alguma coisa assim. Jesus Cristo tem todo o poder. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é aquele que governa todas as coisas. E tudo que existe, todo joelho se dobrará. Nós temos dobrado nosso joelho voluntariamente hoje e engrandecido o nome do Senhor. Mas vai chegar um dia que até aqueles joelhos que não se dobram na atualidade, vai chegar até um dia que aqueles que têm blasfemado, vai chegar um dia que aqueles que têm se levantado contra, vai chegar um dia que aqueles que têm tentado humilhar, que aqueles que têm tentado manchar o nome do Senhor Jesus, vai chegar um dia que eles vão ver agora não Jesus da cruz, agora não Jesus misericordioso, agora não Jesus que vem para salvar através da graça, do favor não merecido. Eles verão Jesus com um cetro de ferro. Eles verão Jesus com uma coroa na cabeça. Eles verão Jesus com um manto régio. Eles verão Jesus sentado num trono branco. E Ele vai mandar abrir os livros. O livro das obras. O livro da vida. E Ele vai julgar, porque Ele tem todo o poder. Ele tomou das mãos do Todo-Poderoso o livro selado com 7 selos, que está escrito por dentro e por fora, e só Ele pode, só Ele tem o poder, só Ele tem a autoridade de julgar, porque Ele com a sua própria vida desceu até nós e entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele passou por todas as nossas aflições, Ele passou por todas as nossas necessidades, e Ele sabe, Ele tem o poder de julgar, porque Ele abriu o caminho da salvação através do seu próprio sacrifício. Então é Ele que pode julgar. Todo aquele que tentar se levantar para dizer alguma coisa, ele vai dizer, não, eu ofereci a oportunidade. Você teve a oportunidade de salvação. A salvação era pela graça, você não tinha que pagar nada. Você tinha apenas que confessar o meu nome, porque a Bíblia diz, todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo como Deus. Aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como seu único e suficiente Salvador. Não precisa de dar dinheiro, não precisa de sacrifícios humanos, não precisa se autoflagelar, não precisa pegar uma cruz e sair andando aí pela Marginal, nem pela Regis, e ir até um santuário. Não precisa subir uma escada, não precisa de nada disso. Precisa aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador.